Vamos abrir Romanos capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 12. Vamos ficar em pé para a leitura. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Podeis assentar. Os irmãos, lembra que eu estou dando uma série de mensagens nesta passagem, que ela é uma conclusão de tudo que Paulo trata do capítulo 1 até o capítulo 3, irmãos. Paulo está concluindo o tema sobre todos debaixo do pecado. E o que é que ele faz? Ele pega judeus e gentios, diz: todos são iguais, não tem diferença. Todos estão debaixo do pecado, todos são condenados, e Deus está usando de misericórdia para com todos. Ficou bem claro. E aí então ele vai para o Velho Testamento. Tá? E ali o que ele faz? Ele pega os textos bíblicos para tratar sobre, definido cada área da vida da pessoa não crente, da pessoa incrédula. Aqui, nesta parte aqui, ele não está falando de crente, só está falando de pessoas debaixo do pecado. Então, eu estou mostrando para os irmãos a vida do homem no pecado, do ponto de vista horizontal e vertical. Nesse assunto aqui do versículo 12, está tratando de que aspecto? Vertical ou horizontal? Os irmãos deverão pensar nisso e escolher aí qual que é o assunto que é claro nisso, né? Que dá clareza. Claramente vê que é horizontal, porque está tratando de assuntos relacionados à vida aqui. Então vamos olhar de perto, irmãos, porque lembra, domingo passado, eu tratei sobre todos se fizeram inúteis. Inúteis. Mostrei com clareza, espero que tenha mostrado com clareza a inutilidade de cada ser humano neste mundo sem Deus. Não serve, irmãos. Agora, os irmãos percebem que um assunto puxa outro. Se todos se extraviaram e todos se tornaram para Deus completamente inúteis, o que acontece? Os irmãos perceberam? Não há quem faça o bem. Está vendo? Uma coisa puxa a outra. Então, irmãos, ele diz também: não há nenhum sequer. Então vamos entrar aqui. Eu quero lembrar aos irmãos que o propósito da criação, quando Deus fez o homem lá no Éden, sabe qual foi? Para fazer o bem. Deus não criou o homem para fazer o mal. Ele nos fez para que fizéssemos o bem. Deus é santo. Deus é bondoso. Deus é justo. Deus é amor. Ele criou-nos para esse objetivo. Então vamos ver aqui, irmãos. Eu quero então expor para os irmãos o seguinte. O que significa fazer o bem? Eu tenho aqui, deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui, para ver se nós podemos... Tem 3. Estou acostumado a fazer 3 pontos para dar para passar tudo, né? Vamos lá. O que significa fazer o bem? Significa, presta atenção, igreja. Os irmãos precisam entender o assunto. Fazer o bem significa que eu devo seguir os padrões de quem? Para fazer o bem, tem que ter os padrões de justiça,
de santidade e do amor. Se eu não tiver essas características na minha vida, eu não posso fazer o bem. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer bem que eu fizer, que não tiver essas características, esse bem que eu faço não é o bem. O fazer o bem significa, então, que esse fazer o bem tem que vir de Deus para mim. Os irmãos perceberam? Eu tenho que ter as características do meu Criador para fazer o bem. Eu não coloquei aqui no papel, irmãos, agora está nesse coisa aqui, né? Essa tecnologia muito boa aqui, né? Estou acostumado com papel. Mas nota, eu lembro que em Romanos capítulo 9, diz o quê? Que nós fomos feitos, os crentes, foram feitos vasos de bênçãos, vasos para a glória de Deus. E os não crentes, vasos para a ira. Agora, imagine todos debaixo do pecado, irmãos. Esqueçamos dos vasos. Nós não chegamos lá em Romanos 9. E não pretendo dar uma série de mensagens no capítulo 9. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui é que todos, do ponto de vista de Deus, estão impossibilitados de fazer o bem. Então, qualquer religião que promulga de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, o homem fazer o bem, é uma religião apóstata, desviada da verdade. Pode ter o nome de evangélico, pode usar a Bíblia, mas o perigo é tão sutil, irmãos. Deus declara que se não for por eleição, não tem salvação. Interessante, né? Tá vendo? Veja, então, eu vou adiante aqui, irmãos. Outra coisa, não é um serviço unilateral, é bilateral. É de Deus para mim. Tá vendo? E de mim para Deus. Significa que tirou Deus. Eu sozinho não posso fazer o bem. Vamos lá. A segunda lição que vem aqui é que quando o bem não brota, não é proveniente desses atributos mencionados anteriormente, então não é fazer o bem. Não é. Você pode ver alguém tentando ajudar o seu próximo e tal, tá ali, ele dá a cesta básica, ele ajuda, ele socorre, mas não é fazer o bem para Deus, não. Inclusive, Jesus fala, fazer o bem como? Quando você se converte a Cristo, você está fazendo o bem, porque é a vontade de Deus que está ali operando. Então, eu tenho que ter um agente acima de mim para fazer o bem. Eu tenho que ter vamos dizer, uma fonte de onde eu recebo a provisão para fazer o bem. E deixa-me dizer uma coisa. Às vezes o incrédulo faz o bem. Quando ele faz de uma forma justa, é porque Deus o moveu aquilo. Por exemplo, numa guerra, um socorro para um soldado que está ferido. Isso é fazer o bem? É. Não tem valor para a vida eterna. Está vendo? Ela não tem o perfume do céu, mas ajuda as pessoas aqui. Eu lembro até que Eliú, falando para Jó, ele falou, se você faz o bem, você está fazendo para os outros. Para Deus não serve. Ninguém faz o bem para Deus. Está vendo? Então eu tenho que ter, da parte de Deus, o elemento necessário na minha vida para que eu possa fazer o bem.
Vamos adiante aqui, irmãos. Significa que somos instrumentos de Deus, fazer o bem, para mostrar sua bondade e o seu amor. Está vendo? Então, nesse aspecto, os irmãos perceberão com clareza que não há quem faça o bem. Nós estamos desligados da fonte, irmãos. Somos como um fio que foi cortado da fonte de energia. Está vendo? Não há quem faça o bem. Outro detalhe aqui, irmãos. Como é que nós prestamos, ao fazer o bem, prestamos um serviço a Deus? Nós prestamos em forma de adoração e de serviços feitos aos nossos semelhantes através dos nossos corpos. Está vendo? É uma forma de adorar a Deus. De tal maneira que quando alguém poderia fazer o bem, ele o faria, mas ele nunca receberia as honras para ele. Ele recebe aquilo e devolve tudo a Deus. Está vendo? Nesse caso, qualquer bem que eu faço que não seja tendo em mira a glória de Deus, então eu não estou fazendo bem. Percebe, então, queridos, que o mundo presta atenção nos homens e não na glória de Deus. Então, quando ele recebe honras, ele fica para si. E aí, então, os irmãos perceberam que aquele bem que ele fez é manchado, não tem valor. E ainda eu posso acrescentar aos irmãos que quando a pessoa estiver fazendo o bem, esse bem emana do céu. É como se fosse elementos na terra vindo do céu para ajudar seu semelhante. Vamos adiante. Em terceiro lugar, aqui nesse ponto, significa, na questão de fazer o bem, que o viver é utilidade. Utilidade a Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Agora os irmãos sabem o que é instrumento. Só que instrumento vivo, né? Eu tenho uma caixa de ferramentas lá em casa, instrumentos mortos. Eles só têm a atividade se eu pegar na minha mão. Na minha mão, qualquer ferramenta. Uma chave de fenda, um martelo, ou um serrote, né? Mas no caso, nós somos instrumentos de Deus, porque fomos feitos para a glória dele. Então, um instrumento nunca se glorifica. Ele devolve a Deus, porque foi Deus que nos fez para servir aos nossos semelhantes. Também, irmãos, servindo a ele nas funções que nos foram entregues por ele. Os incrédulos fazem, mas não fazem conscientes da glória de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala do rei Ciro, que Deus ergueu o espírito dele para ele impulsionar Israel de volta para Jerusalém. Ele fez o bem? Fez. Só que ele não fez consciente da glória de Deus. Ele fez porque Deus tratou assim. Nabucodonosor, Deus o chama de quê? Meu servo. Ele fez um instrumento, ele foi um instrumento de Deus para destruir Jerusalém, levar os judeus cativos. E ele fez assim com todas as nações daquele tempo. Se tornou uma potência mundial, a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor. Ele fez o bem, Deus disse sim, ele fez para mim. Só que ele não fez consciente como um crente pode agir. Ele fez assim porque Deus o impulsionou. Esse é meu servo. Um presidente, por exemplo, ele pode fazer o bem para a nação.
ele pode trazer emprego, ele pode fazer tudo, porque Deus o impulsiona. Ele não pode fazer o bem por ele. Então é a mão de Deus movendo homens e mulheres no mundo para auxiliar outros. Outro detalhe, queridos, significa que eu estou no reino dele. Os irmãos perceberam que o mundo inteiro não é uma democracia? Aqui no Brasil dizem que é. Está vindo uma perigosa ditadura aí, né? A gente sabe disso. Mas o reino é de Deus. Quem reina é Deus. Nós, os crentes, não olhamos para o presidente aqui, o senador ali, o deputado ali, o ministro ali. Nós olhamos o reino como um todo. Deus reina. Então, nossa visão é Deus. O comando é dele. Os crentes oram e estão fazendo bem a orar. Então, irmãos, nós somos súditos neste mundo, súditos do rei. O outro detalhe aqui, fora disso, nós não estamos servindo a ele, mas a nós mesmos. Então, foi exatamente aí que nós fomos atirados no pecado a fim de curtir um interesse especial em lutar para sermos, cada um de nós, igual a Deus. Que coisa, que terrível, né? Os irmãos percebem? Cada indivíduo no pecado é alguém lutando aqui para tentar dizer, eu faço o melhor do que Deus. Então você cortou, o pecado cortou Deus, você não faz o bem. Outro detalhe. A Bíblia também, irmãos, nos descreve como árvores que não dão frutos bons, dão frutos ruins. Eu não vou levar os irmãos para Isaías, capítulo 5, mas naquele capítulo ali os irmãos vão lembrar, ter uma imagem, uma noção do que diz o profeta ali. Ele fala, é uma pessoa da divindade conversando com a outra. O pai conversando com o filho. Só que não tem pai nem filho ali. No Velho Testamento não tem. Só tem no Novo. Mas ali duas pessoas conversando. O pai plantou uma videira. Uma das pessoas. Dei ao meu amado. Quem é o amado? Jesus. Entretanto, quando ele foi procurar fruto, só deu frutos maus. Terríveis. Terríveis. Eu me lembro lá na Bahia, quando éramos pequenos, eu não sei quem trouxe uma fruta bonita, assim. Ninguém nunca tinha experimentado aquela fruta. Nem sabíamos de onde veio. Então, quando todo mundo reuniu lá em casa para experimentar a fruta, ela era terrível, ninguém gostou, jogou fora. Deus está falando em Isaías que ele plantou uma vinha, procurou fruto, só deu fruto mau. Olha, irmão, a situação do pecado. Quando Deus plantou, de repente o pecado entrou, só deu fruto mau. Ele está falando com Israel ali. E aí ele define a coisa. Lá no capítulo 1, a coisa é terrível com o estado do pecado em Israel. Então, no caso aqui, nós somos no pecado como árvores que precisam ser arrancadas, porque não servem para nada. Olha, queridos irmãos, se não fosse a eleição de Deus, se não fosse o trabalho da cruz para resgatar os eleitos, nós seríamos cortados, como Deus faz, através de elementos que Ele quer. Cortados como árvore, pela raiz. No Velho Testamento, no tempo de Nabucodonosor, Deus mesmo falou com aquele secretário de Jeremias: eu estou fazendo uma limpeza no mundo.
Eu estou quebrando o que eu edifiquei e cortando o que eu plantei. Puxa vida. Gente morrendo no mundo inteiro naquele tempo, através de Nabucodonosor. Muitos levados cativos, outros realmente sendo executados. Olha o que Deus faria conosco. Se não fosse a eleição, os irmãos perceberam? Seríamos cortados pela raiz, porque não presta. Outro detalhe, irmãos, ainda estou no primeiro ponto. Como pessoas que precisam estar sob o domínio constante de uma lei. Os irmãos perceberam como veio a lei? Para estarmos sob o domínio dela. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Se não há de promover o mal. Nós fazemos isso em nossa casa. Nós criamos leis para dizer para um filho, não faça isso, não pode. Ensina ele, não fazer. Para promover o bem. Senão destrói tudo. Agora, vamos para o segundo ponto. Descrevendo o que a Bíblia diz ou mostra a nosso respeito. Primeiro, nós não fazemos o bem porque naturalmente recusamos Deus. Quer? O homem não faz o bem? Não, não faz. Por quê? Ele recusa o que de Deus? Vocês lembram Romanos capítulo 1, versículo 18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade. Diz não para a verdade. Empurra, nós não queremos. Os irmãos estão percebendo? Nós queremos mentira. Agora, como é que pode fazer o bem no reino de mentira? Se eu empurrei a verdade para lá, não entra aqui, não entra na minha vida, não entra na minha casa, não entra nos meus pensamentos, não entra nas minhas emoções, não barre o meu caminho, por favor. Eu lembro os irmãos do Salmo capítulo 2. Aquele salmo é impressionante. Os crentes, os únicos que têm fé, que podem ver o céu e a terra, no Salmo 2. Um pequeno salmo. Mas ali está os homens na terra dizendo o quê? Nós queremos reis, nós queremos príncipes, nós queremos eleger pessoas que vão cuidar de nós. Nós não queremos Deus. Então eles olham para cima e dizem, Deus, eles não estão vendo. Eles sabem que Deus existe, mas eles não querem Deus. Nós não queremos suas leis, nós não queremos seus mandamentos, nós não queremos suas exortações, nós não queremos suas proibições, nós queremos reis daqui. Israel fez isso, irmãos. Olha o que Deus fez para Israel. Olha a história original daquela nação, como Deus tirou do Egito, como mão forte e poderosa. Eles não puxaram uma faca sequer para lutar. Foi Deus no poder dele, no dinamismo da redenção, no simbolismo da redenção, que Deus tirou Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho, levou esse povo à terra prometida, cuidando desse povo, tirando água da rocha para dar para o povo, fazendo o povo comer a comida do céu, e cuidou do povo com 40 anos no deserto. Depois fez o povo entrar na terra prometida, cuidando, dando tudo na mão, dando terra, dando plantações, casas já prontas que os ímpios construíram. E quando chega aquele momento de escolher o rei, eles escolhem o rei conforme as nações tinham. Que tristeza. Não querem Deus. Era assim a nossa vida. Era assim a minha vida. É como diz aquele hino, bem longe de Deus eu andava. Um pobre perdido fui eu. E agora? Veja, queridos, nós pegamos a verdade e diz, não quero. Não é assim que acontece hoje? Nós não queremos a verdade. Queremos um pouco da Bíblia porque nos ajuda com superstição. Nós queremos aquele pregador pregando, que Deus está te abençoando, vai em paz,
vai, nós queremos profetas de Baal, que falem em nome de Jesus também, mas não queremos a verdade. Não, olha irmãos, quando Micaías apresentou, vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração, o rei prendeu Micaías, porque não era aquilo que ele queria ouvir. Não é assim? Como pode fazer o bem? Quem é que faz? Você tirou a verdade. Como é que pode produzir o bem sem a verdade? Não tem jeito. Um outro detalhe aqui, irmãos. Como fazer o bem se há uma recusa obstinada de submissão a Deus? Não tem jeito. Todo bem provém de Deus. Toda boa dádiva, como diz Tiago, e todo dom perfeito vem do alto. Como eu vou fazer o bem? Como é que poderia produzir luz para Ribeirão Preto se cortasse a fonte de energia de lá, da onde vem mesmo, lá da usina? Como pode? Como é que posso fazer o bem se eu não estou desligado dessa fonte de amor? Outro detalhe, irmãos. Sem a presença de Deus, não há como servir nosso próximo. Os irmãos perceberam que sem o amor eu só prejudico. Quando Davi deteve no seu egoísmo, ele prejudicou a mulher que era do outro, destruiu um lar, matou um homem. Está vendo? Olha que soltando o homem, o que ele fará? Ele só destruirá. Os irmãos perceberam? Não tem como. A nossa tendência, irmãos, é matar Cristo e libertar Barrabás. Também não podemos fazer o bem naturalmente, porque todo o mecanismo do pecado trabalha contra esse feito. Várias coisas acontecem que nós aprendemos no capítulo 1 de Romanos. Qual é isso? O que é isso? Nós queremos glória para nós. Nós queremos honras para nós. Os irmãos perceberam? Não há ateu no mundo. Da forma que nós pensamos, não. É os homens que não querem dar a Deus a glória que é devida a Ele. Romanos fala isso. Eles não querem. Os irmãos perceberam que quando pregamos o Evangelho, a função do Evangelho é quebrar o homem. Quebrar esse caco, esse vaso imprestável. Jogar no chão, o Evangelho faz isso. Pá! Quebra tudo. Vira caco. Porque Deus tem que pegar e fazer de novo. Está vendo? Não presta. Em Jó, ele diz, como é que de um poço de água imundo vai tirar água pura? Como? Outro detalhe, queridos, é o seguinte, não podemos fazer o bem, porque não temos em nós o amor de Deus. Sem o amor, o contrário do amor é egoísmo. O amor bíblico é o amor de Deus. Fora desse amor, eu só tenho aqueles dois tipos de amor. Tá? É aquele amor filos. Eu gosto porque alguém gosta de mim. É reciprocidade. Tá? É isso aí. Não tem o amor dinâmico de Deus. E veja, queridos, e quando não tem o amor de Deus, os outros dois tipos de amores, filos e eros, ele vai dissipando, vai acabando, a ponto de eros tomar conta, e aí o eros
sem o amor de Deus e sem os princípios de Filos, ligado ao amor de Deus, o que acontece? Eros toma conta. A maldade vem. Foi isso que Deus fez com a raça. Eles recusaram Deus. Recusaram adorar a Deus. Estão adorando uma árvore, estão adorando o sol, estão adorando o animal, estão adorando a inutilidade, tudo vaidade. Deus entregou as paixões dos seus corpos. Isso é Eros. Para corromperem eles mesmos. Brincar, zombar do corpo do outro. Maltratar o outro. Prejudicar o outro. Você faz bem sem o amor de Deus? Não. Porque está desligado o Eros e o Filos, que é para pensar na glória de Deus e no bem do seu próximo. Outro detalhe, queridos irmãos. Nós não podemos fazer o bem, porque estamos fora do caminho do bem. A multidão de caídos em Adão trilha o caminho para o inferno. E há o bem no caminho largo? Ah, não. Ali só a mentira. Só a mentira. Só a destruição. Só desejo próprio. Só egoísmo. Só a maldade. A Bíblia descreve o mundo como reino de trevas, onde ninguém pode fazer o bem para o outro. Também fora da lei de Deus, fora da santidade de Deus, fora dos interesses de Deus, como é que pode fazer o bem? Veja então, o bem que fazemos, ele só tem serventia aqui mesmo. Mas mesmo assim, é quando Deus quebra a mão fechada. Faz com que o coração não transmita maldade. É assim que, dentro do mundo, tem um contexto de ajudar um ao outro. Mas esse contexto de ajuda mútua é tirado quando Deus quer. E aí um aproveita do outro. Os irmãos podem ver a sociedade de Israel nos dias de Miqueias, que ninguém podia confiar em quem encostava no seu peito. Por exemplo, um homem não podia confiar na esposa, nem no pai, nem na mãe. Olha a sociedade como era. Quando o pecado vai corrompendo tudo, quando vai entrando e apodrecendo todo o ramo da sociedade, ninguém confia mais em ninguém. Porque Deus retira aquilo ali. O bem que fazemos não resulta em benefícios eternos. Não tem o gosto da eternidade. E também, o bem que fazemos não serve para nossa justificação. Não tem valor nenhum. Deus diz que é trapo de imundície. Cheira mal. Pode cheirar bem para você. Eu gosto do meu amigo. Todo mundo vê o que eu faço. E você fica transmitindo isto. Você procura um meio de sentir purificado com o bem que você faz. Sentir que você fez sua obra. Trapo de imundície. Deus diz que cheira mal. Ele está dizendo, vocês são imundos. Da cabeça aos pés, não serve para mim. Joga fora esses trapos. E também, o bem não serve para nos redimir do mal e dos terríveis efeitos do pecado.
o bem que eu faço não serve para purificação. E eu vou para o ponto final aqui. Quando o fazer o bem realmente serve? Vamos lá. Primeiro, quando é visto por Deus como algo de Deus no homem. Como assim? Será que um eleito pode, antes dele ser salvo, fazer o bem? Pode. A Bíblia fala de Cornélio, que era um homem que fazia o bem para o povo judeu. Mas foi um antepreparo de Deus na vida dele para fazer o bem. E quando ele ouviu a mensagem, se converteu ele e a casa dele toda. Olha o que Jesus fala, irmãos. Ele fala, se alguém te der um copo de água, só porque você é meu discípulo, não ficará sem galardão. Olha a recompensa de Deus. Quando alguém faz o bem para um crente, para um pregador, só porque ele está falando de Deus, é porque ele está fazendo bem. Alguma coisa está ali na vida daquela pessoa. Veja, ele não está fazendo bem porque ele tem um copo d'água apenas. Alguém faz isso normalmente, mas ele faz porque ele é um servo de Deus. Você lembra daquela mulher, lá em 2 Reis, que ela viu o profeta Eliseu passando, um homem que vivia andando de um lado para outro, levando as mensagens de Deus. E ela então falou com o marido, vamos fazer uma casinha para ele, um quartinho. Quando ele passar aqui, ele vai lá para o quarto dele. Então pôs uma caminha, pôs um candeeiro, né, uma mesinha para ele, e ali estava. Ela fez o bem, era uma mulher crente. E o que aconteceu? A Bíblia diz como Deus abençoou aquela mulher. Obras de fé é fazer o bem. Veja, toda obra que é feita de fé para a glória de Deus é fazer o bem. Por isso que os santos na Bíblia são chamados heróis da fé. As obras de muitos são reveladas como tipo de jornada antecipada da fé. Talvez os irmãos precisam que eu explique isso melhor. Veja bem, as obras de muitos são reveladas como um tipo de jornada antecipada da fé. Talvez você possa perceber, um amigo seu, ele deixa as más amizades, ele procura ficar perto de você, ele procura lhe ajudar, ele procura conversar, ele procura abandonar os maus caminhos, porque ele quer vir na igreja, ele quer conhecer a verdade. Então isso é fazer o bem. Ele já está fazendo bem. Outro detalhe, irmãos, quando o bem é avaliado à luz dos olhos de Deus, por causa de Deus e do povo de Deus. Você lembra de Raabe, quando ela pegou os 2 espias que chegaram para espiar a terra de Jericó? Eles 2 chegaram, ela os guardou para ninguém pegar e protegeu os 2 jovens. Mas guardou mesmo. É uma fé cheia de obras, antecipando a salvação dela. E ela creu plenamente. Então, veja como a glória de Deus estava ali. Outro detalhe, quando o arrependimento e a conversão mostram como o coração foi transformado. Veja o que aconteceu. Olha Zaqueu, depois que ele se converteu, hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu está ali, abre a boca e diz o quê? Se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isto é fazer o bem. Olha aquele homem, pingunço, se converteu, abandonou a pinga e agora está em casa, cuidando da esposa, trabalhando, trazendo dinheiro para casa, servindo aos seus filhos. Ele está fazendo o bem.
Nunca, irmãos, o mal pode combinar com o bem. Nunca você poderá fazer o bem aqui com a mão direita e com a outra está carregando maldade. Também, irmãos, quando o mundo encara com ódio, por quê? Porque fazer o bem é fruto de justiça. Você quer ver o mundo melhor? Enche de crentes, de homens e mulheres convertidos. Vocês vão ver o que acontece. A justiça, a segurança. Olha aquele homem que era maldoso com a família. Ele agora protege a família, porque ele teme a Deus. Olha Davi, quando ele estava fugindo de Saul, com 400 homens, aonde ele parava, ele transmitia segurança. Aqueles homens que trabalhavam na fazenda daquele perverso que não quis ajudar Davi, eles disseram, esses homens são incríveis, eles nos protegem, não falta nada para a gente. O verdadeiro crente, ele transmite segurança. Olha um homem crente no seu lar, o que ele faz? Ele não abre a porta para a maldade, ele protege a esposa, ele protege os filhos, ele protege o ambiente e ele protege onde ele mora. Todo mundo tem respeito. Ele faz o bem. Então aquele bem é caracterizado por justiça. Outro detalhe, queridos irmãos, o fazer, quando o mundo encara, porque é fruto de justiça, e o fazer o bem está selado para sempre no céu e não na terra. Está vendo? O fazer o bem está selado. Os santos vão ganhar galardão. Nenhum incrédulo vai receber galardão. O galardão do incrédulo é o inferno. Os crentes receberão. O que é que você fez por meio do seu corpo? Você fez o bem ou fez o mal? Você trabalhou para Deus? Lutou para Deus? Viveu em santidade? Olha, irmãos, a eternidade vai ser uma beleza para os crentes. Tá? Você não vai receber galardão para a salvação. Você vai receber porque você usou o corpo seu para glorificar a Deus fazendo o bem na terra. A Bíblia diz que Jesus só fez o bem. Só fez o bem. Olha a história dos crentes, de missionários, de pastores, de homens de Deus, daqueles que sofreram, só fizeram o bem. Olha, e aquele ladrão na cruz? Ele fez o bem? Ele não teve tempo. Teve? O pouquinho de tempo que ele teve se convertendo, confessando a Cristo, aquele períodozinho que ele viveu aqui, até a morte dele, ele fez o bem. Por quê? Porque fazer o bem é ir a Cristo. Quando o pecador vai a Cristo, ele está fazendo o bem. Ele está direcionado por Deus. E a vontade de Deus é que os homens façam bem. Vai a Cristo. Bem, pecador. Enquanto seu caminho é tortuoso, você não está fazendo bem. Você só está fazendo mal. E para terminar, o fazer o bem será a marca daqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Como é que Deus vai olhar? Chamar os eleitos, chamar todos os salvos que morreram. Saiam da sepultura. Ressurreição final. Vocês fizeram bem. Impressionante. Ali está o ladrão na cruz. O corpo dele foi para o pó. Milhares de crentes. Vocês fizeram bem. Está vendo? Olha, irmãos. Olha como Deus faz. Vinde a mim. Vinde, benditos do meu Pai. Porque vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Mateus capítulo 25. Vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Fazeram bem. Então, concluindo. Se você é salvo, a marca de fazer o bem está gravada no seu coração. Você faz o bem. Você é de Cristo.
Como assim? Você faz o bem ao viver em santidade de vida, agradando a Deus, em verdadeiro e genuíno amor. Nós nunca fazemos o bem quando nós não estamos agradando o próximo. Quando nós estamos agradando o próximo naquilo que o próximo quer. Tá? Ele quer pecar mais. Então ele quer amizade. Eu tenho visto muitos crentes prejudicando a vida dele, contaminando a vida dele com pessoas ímpias. Elas não querem ouvir a verdade. Você tem que falar. O João praticou o bem? Praticou. Ele pregou a verdade, João Batista, e falou com Herodes. Não te é lícito possuir a mulher do teu próximo. Ele fez o bem? Fez. Pronto. O galardão veio. E, por fim, no viver de justiça, servindo ao mundo naquilo que o mundo precisa, não naquilo que o mundo quer. Como é que você faz o bem? Sirva ao Senhor. Sirva com seu corpo, com sua voz, com seus olhos, com seus pés. Sirva na função que você tem. Você é uma mulher casada, sirva como esposa crente, honrando a Deus. Você é uma mulher, como temos aqui na igreja, mulheres viúvas. Sirva ao Senhor na sua viuvez, demonstre o amor por Cristo perante todos, honrando ao Senhor com seu corpo. Você está fazendo bem? Sim. Expõe seu corpo, protegendo e honrando com vestes santas. Fazendo bem? Sim. Cuida dos seus lábios. Purifica sempre com coragem, para nunca estragar a vida dos outros com palavras torpes. Sirva com suas mãos. O que você tem na sua casa bens que pode ajudar os outros? Pode. Sirva. Tem gente que está precisando. Sirva trazendo para a igreja pessoas que podem ouvir do Evangelho. Sirva em oração. Gaste tempo em oração pedindo de Deus as misericórdias dele para o nosso país. Sirva ao Senhor. Tem crentes que deixaram o seu país, deixaram o seu conforto e foram para trabalhar no meio de índios, longe, morreram lá, dando suas vidas para o trabalho do Senhor. Só fizeram o bem. Tem pessoas que fazem o bem de várias maneiras. Muitas são as maneiras. Fazendo o bem em justiça naquilo que o mundo precisa. Vós sois o sal da terra. O sal faz tanto bem, tá? Se salgar do jeito, da maneira correta. E Deus sabe como pegar os crentes e salpicar aqui, salpicar naquele bairro, salpicar naquele trabalho, salpicar naquela escola. É assim que Deus faz com o sal. E vós sois a luz do mundo, brilhando por Cristo, no mundo cheio de mentiras, que a Bíblia chama trevas. Talvez tenha algum pecador jogado no pecado. No pecado, você não faz o bem. O homem cujo corpo é entregue ao pecado, ele só está fazendo mal. E o seu lugar destinado é o inferno. E você está juntando ira para o dia da ira. Cada dia que você vive, não peça as bênçãos de Deus, não. Não peça as bênçãos de Deus para você andar no pecado. Venha a Cristo, corra para Ele. Esse é o primeiro passo de fazer o bem. E que bem maravilhoso é correr para Cristo. É sinal que Deus está lhe chamando. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.